boa tarde, Marcos Tarcísio. Primeiro eu gostaria de agradecer vocês por estar aqui recebendo Arte no Barracão, na casa de vocês. O pessoal do projeto, que é patrocinado pela Lei Aldir Blanc, pela Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, entendeu? Os alunos estão super felizes e mandaram várias perguntas para vocês. E eu gostaria, Marcos, de começar com você perguntando, nesse momento de pandemia, qual é a saudade, o que você está sentindo falta desse momento com relação ao carnaval? Bom, é um prazer receber o Arte no Carnaval aqui na nossa casa para falar da nossa cultura, né? É claro que nesse momento a gente está um pouquinho, todos nós estamos tristes, né, de passarmos por esse verão sem carnaval, mas a saudade é da própria correria, né, dos bastidores do carnaval, dos ensaios nas quadras, né, que a gente tem um convívio com muitas pessoas que amam essa cultura do carnaval, né, das escolas de samba. Então acho que a maior saudade é essa, né? E é claro que um fevereiro sem carnaval é algo que nós nunca imaginamos, né, passar, mas coisas da vida e a gente tem que focar nesse próximo carnaval de 2022 para continuarmos aí a nossa arte, a cultura que a gente tanto ama. Tarcísio, com você eu vou começar da seguinte maneira. Estamos em fevereiro, nesse momento estaria o desespero, a correria para os últimos acertos, detalhes, porque vocês vieram de um carnaval campeão, né, o Carnaval 2020. A pergunta, essa adrenalina, o que essa adrenalina faz, o que ela contribui para que um artista consiga colocar esse carnaval na avenida? Primeiro, parabéns pelo projeto, Marcos. Parabéns por estar formando profissionais para o nosso carnaval. É um projeto interessantíssimo, importantíssimo para esse momento. A gente utilizar esse tempo que a pandemia nos proporcionou para podermos aprender e crescermos enquanto pessoas e profissionais. Esse momento a gente estaria naquela adrenalina gostosa de final de carnaval, que a gente fica realmente nervoso para que tudo dê certo e a gente sente falta dessa adrenalina, mas graças a Deus a vereadora, a nossa presidência, junto com a nossa diretoria, eles têm nos proporcionado esse início de trabalho, né, que é a parte, hoje a gente está fazendo os protótipos, e querendo ou não, isso acalenta o nosso coração de ver que a gente está dando continuidade, mesmo em meio à pandemia, com todos os cuidados, que a gente está conseguindo trabalhar. E isso é muito prazeroso e nos deixa muito felizes, né, por dar continuidade ao trabalho, mesmo num momento tão difícil. Marcos, vocês fizeram o enredo para o Carnaval 2022, não é? Porque não haverá Carnaval 2021. Tem muito a ver com esse momento atual, que é a pandemia. O que te inspirou nesse enredo? Inspirou o momento que a gente está vivendo, né? De insegurança e que a gente precisa, o carnaval precisa ter essa mensagem positiva, né? De olharmos o futuro com muita positividade, né? Com muita esperança. Então, quando a pandemia estava estourando aqui no Brasil, em março, nós estávamos reunidos virtualmente com a nossa diretoria e estávamos escolhendo temas, né? Supostos temas que a gente apresentou para os nossos presidentes. E aí foi quando a gente, por acaso, descobriu essa história sobre o Carnaval de 1919, que foi o Carnaval pós a pandemia da gripe espanhola, né? Que a gripe espanhola chegou aqui no Brasil ao final de 1918. O mundo tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial. Então foram dois grandes acontecimentos que tornaram desse carnaval um carnaval muito forte historicamente, saudosista, né? Foi um carnaval que formou a base e os pilares do carnaval hoje que a gente conhece. Então, os cariocas foram tomados por uma alegria assim extasiante, pelo ano de 18, foi um ano muito difícil, e como o ano de 2020 foi pra gente principalmente, né? A gente já tem uma perspectiva para esse
início de 2021 muito boa, porque graças a Deus as vacinas chegaram ao Brasil, então é, é isso, é levar com positividade, com fé que esse próximo carnaval vai ser um carnaval assim da saudade que a gente está tendo do nosso carnaval em fevereiro. A gente começou conversando sobre enredo, né? Sobre a escolha de vocês do enredo, né? Para o Carnaval 2022. Tarcísio, a pergunta que mais se faz no grupo da nossa turma online. Enredo. Quando o carnavalesco começa a pensar no enredo? Há uma controvérsia, porque tem carnavalesco que gosta de pensar antes do carnaval anterior já ir para a avenida, e tem uma equipe no barracão que já começa a parte de marketing a captar esses recursos para tentar fazer um enredo patrocinado. Então, Tarcísio, você começa a pensar no enredo do próximo carnaval quando? Pós-carnaval, pós-avenida, quarta-feira de cinza, ou você já começa a fazer um rascunho, a imaginar coisas, ou já faz aquele catálogo ali no computador para deixar guardadinho ali no coração os seus enredos? É basicamente isso, Marcos. A gente sempre tem engavetado alguns enredos, né? Porque a gente gosta de pesquisar, e o enredo nasce dessas pesquisas que a gente faz, né? A gente sempre tem. Só que existe a situação também de um enredo patrocinado, que às vezes a escola quer, que às vezes é proposto pela direção de carnaval ou pela presidência, e a gente tem que estar pronto para isso. Achar uma história dentro do que é proposto para fazer algo que se comunique com o público, que traga uma mensagem motivadora. Hoje a gente pensa muito quando vai escolher um enredo, né, quando vai pesquisar um enredo, que esse enredo dialogue com a atualidade, né? Assim foi a escolha desse enredo desse ano. O enredo ele tem que ter conteúdo para transmitir alguma emoção para o público. Ele tem que trazer alegria, ele tem que trazer uma mensagem positiva. Então é esse cuidado que a gente sempre tem ao escolher o enredo ou ao desenvolver o enredo sendo proposto algo patrocinado. Então você tem que encontrar dentro desse tema algo interessante que toque o coração das pessoas. Marcos, qual o maior desafio de fazer um enredo patrocinado? Às vezes é o tema, né? Tem temas que para você carnavalizar existe uma maior dificuldade, mas as escolas têm entendido que os temas de relevância cultural hoje têm feito maior impacto nos resultados, né? A gente teve um carnaval de 2020 com grandes enredos que geraram grandes sambas. E carnaval, é claro que a gente depende de dinheiro, mas para tocar um projeto, as diretorias, né? Mas eu acho que as escolas estão indo por um caminho muito bom, assim, de temas de relevância, temas que permitem que a gente faça carnavais até mais baratos, mais criativos, né? E que supre essa questão do básico financeiro, né? Que às vezes um enredo patrocinado não permite que as escolas façam bons sambas, façam bons desenvolvimentos do projeto artístico. Então acredito que a diferença seja essa. E hoje, assim, a gente percebe, né, que o enredo ele ganhou uma força muito grande, assim, como quesito. A gente já teve tempos em que comissão de frente ganhava carnaval. Hoje a gente vê o enredo como o início de tudo, um dos principais quesitos. E graças a Deus que os jurados e que as escolas estão prestando atenção nisso, porque mais importante do que fazer uma festa bela é comunicar, levar cultura para as pessoas. E isso é algo de extrema relevância e foi o que me motivou a trabalhar com o carnaval também. Entendi. Trazendo para o mercado de trabalho, esse processo de enredo, criação, quais são esses profissionais que participam desse processo? A escolha do enredo, é claro que é por gosto da diretoria, né? A gente sempre, nós carnavalistas em geral, a gente sempre ouve as diretorias primeiro, os presidentes, para saber qual direção a gente pode ter como escolha do tema, né? Então esse é o primeiro passo, que é claro que envolve a escola, a decisão de qual tema a gente vai escolher como enredo, e após isso a gente
passa pelo processo de elaboração do desfile, né? A questão da pesquisa histórica, que a gente, geralmente no grupo especial, todos os carnavalescos têm algum profissional ligado à parte da história da arte, né? Ou de pesquisa. Lá na Viradora a gente conta com o nosso amigo Igor Ricardo, que já está com a gente pelo 2º ano, e o Igor nos faz esse amparo de pesquisa, de trazer determinados assuntos que de repente, a gente não conseguiu em termos de escolha. Então é um processo que a gente lapida o enredo, né? Traz todas as informações, e aí o Igor tem total peso nisso, porque é mais uma cabeça junto conosco. A gente também faz o trabalho de pesquisa, eu, Tarcísio, em separados, né? Porque aí a gente dá o nosso olhar junto, e depois nós pegamos todas essas informações para elaborar o roteiro de desfile e a sinopse. Então o processo é basicamente esse, né? E ao final a gente apresenta a diretoria, né? Que aí também é um outro processo de entendimento deles, né? De saber qual é a opinião deles quanto ao carnaval em si. Por isso que o enredo é tão importante nesse processo, porque é o processo inicial e que gera muita coisa para a escola, né? Na finalização do carnaval. Tarcísio, vamos falar agora um pouquinho sobre estruturas de escola. A gente sabe que Tenente Magalhães tem a sua estrutura, Grupo de Acesso tem a sua estrutura. Quando a gente fala tem uma estrutura mínima, né? E Grupo Especial, claro, tem a Cidade do Samba. Então a pergunta que eu te faço que até é para o Marcos também, qual é a diferença? Escolas com estrutura ou sem estrutura? E quando eu falo estrutura, não é somente a financeira. Às vezes é espaço físico. A gente sabe que tem muitas escolas que sofrem porque não tem um espaço para fazer uma alegoria, não tem um espaço coberto, não é? E às vezes não tem uma alimentação próxima para os funcionários. Então, assim, é tudo. E o pessoal faz carnaval, o pessoal vibra com carnaval, o profissional tá ali, ele é artesão, né? As outras profissões também. Então, eu gostaria de saber de você qual é a diferença, o que você passou assim, de experiência, que é legal a gente saber qual é o pós e os contras, né? São dois desafios diferentes, mas são desafios tanto quanto, né? O importante é você ter o teu profissional e colocar a tua cabeça no sentido que você possa fazer o melhor. Por exemplo, quando você está numa escola sem estrutura, você não tem materiais, diversidade de materiais, mas aí você conta com a sua criatividade para poder tirar da cabeça, né, o que o bolso não tem. E já você numa escola com estrutura, a pressão é outra, porque você tem tudo na tua mão e você tem aquela pressão que é mais de fora do que de dentro, né? O público espera que você entregue algo à altura. Então você tem essa pressão psicológica, eu diria, de conseguir entregar. É tão difícil quanto não ter como ter. O ter é o desafio de você entregar algo à altura. Entendi. Marcos, vou assim melhorar ainda mais a pergunta, até porque a gente está falando, não estamos falando de instituições, estamos falando, né, de posicionamento, porque nos bastidores, Cidade do Samba, os carnavalescos se encontram, né? Na avenida, os carnavalescos, os profissionais se encontram. Então tem suas alegrias, suas amarguras, suas dúvidas, seus anseios. Então assim, vocês que têm essa experiência, esse contato maior com os carnavalescos, tanto do grupo especial quanto no grupo de acesso, o que os carnavalescos assim questionam, o que eles sentem falta, qual é a estrutura que hoje um carnavalesco sente falta? Até no grupo especial existem diferentes estruturas, né? Tem escolas que são mais organizadas, como a Viradouro, né? Nos dá esse amparo total. Tem escolas que começam o carnaval cedo, outras não. Então, depende da realidade de cada um, né? Nós ficamos bastante tempo na Série A, então foi um tempo de aprendizado, né? De saber até valorizar hoje o que a gente tem em mãos, em termos estruturais, de começarmos um carnaval cedo, com tranquilidade, de profissionais que na Série A gente não contava. E aí vai
vai da realidade de cada escola, né? Cada escola fornece a sua direção artística, a sua maneira de trabalhar, né? Então a gente acaba se adequando, né? A gente tem um casamento em cada escola que a gente passa. E a regularização da profissão também, né? Que é uma coisa que não existe. É algo que eu acredito que... Eu sei que os carnavalescos há um tempo atrás já tentaram isso e não conseguiram. Mas, assim, a arte carnavalesca, ela precisa ser reconhecida e tem que ser profissionalizada. Até para que a gente tenha todos os direitos, né? É claro que cada escola trata diferente essa questão, né? Tem escolas que são profissionais, no pagamento, enfim. Mas se tivesse uma regularização da profissão, todos teriam os direitos que qualquer profissional tem que ter. Entendi. Então vamos polemizar mais um pouquinho, tá? Vamos lançar uma ideia no ar, porque eu acho que o objetivo é esse. A gente tem que deixar um legado, a gente tem que deixar informação, tudo mais. Então, eu, enquanto profissional, acredito que talvez, não sei se as escolas, ou talvez não em forma de sindicato, não, mas uma ouvidoria que talvez ajudasse, orientasse esses profissionais a se regularizarem, a se tornarem microempreendedores, MEI, porque a gente não está falando somente do carnavalesco, né? A gente está falando daquela costureira que está lá no alto, que recebe todo ano, aqueles profissionais que vão lá levar a costura para ela, e ela faz com o maior carinho, com a maior atenção, e que às vezes ela não tem um INSS, não pode contar, e se ela tiver uma informação, alguém que a traga aqui para baixo, para a gente poder resolver esse problema, então talvez a informação do carnaval, se propagar a informação, é importante, porque estamos mexendo com artistas. E esses artistas precisam também ter um amparo legal perante a lei, para que tenham todos os direitos devidos. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que o caminho é esse. Eu acho que o carnaval ele precisa se profissionalizar e ter esse pensamento empresarial, né? de estrutura de uma empresa mesmo. A gente já vem sofrendo muito, assim, os profissionais de carnaval já vêm sofrendo há muito tempo. A pandemia foi apenas mais um sofrimento em cima dessa dor que os profissionais de carnaval já passam, por essa falta de amparo, por essa falta de regularização, falta de informação também, como você falou. Eu acho que as escolas e a Liga precisa trabalhar nesse sentido, de cada vez mais amparar o profissional. Hoje, a nossa grande preocupação nessa pandemia são os profissionais de carnaval, porque muitos estão virando Uber, outros estão fazendo quentinha, e muitos também estão morrendo. A gente não sabe como a gente vai construir o próximo carnaval, porque hoje a gente começou a andar a passos pequenos, né, com a Viradouro, mas assim, tem muita gente, que cada profissional que está ali, que trabalham com eles, então, e é que a gente tem responsabilidade sobre essas pessoas. Então, se o carnaval fosse mais profissionalizado, mais regularizado nesse sentido, eu acho que a gente enfrentaria essa pandemia com muito mais tranquilidade. Se fala muito sobre protótipo, sobre a necessidade, se há necessidade de se fazer uma peça piloto de fantasia e se há necessidade de fazer peça piloto de carro. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse protótipo, o processo do protótipo, quantos profissionais normalmente participam desse processo, que não é um número pequeno, são vários profissionais envolvidos. Você pode conversar um pouco com a gente sobre isso? O protótipo é o tirado as ideias do papel, né? Todos os nossos sonhos que a gente idealiza, né? Sendo a segunda etapa desse nosso processo criativo, que nós reunimos diferentes profissionais, aramistas, profissional do Vime, modelista, costureira. Geralmente nós trabalhamos com 3 nessa fase, né? E os aderecistas, escultores, né, que fazem as peças de placas que são utilizadas muito no carnaval, fibra, né, que passa do isopor para a resina, essas peças pilotos a serem batidas por protótipo. Então, os protótipos de fantasias, que geralmente são iniciados antes das alegorias,
eles têm esse papel de fornecer todos os materiais que as escolas irão precisar para poder reproduzir essa peça piloto em 80, em 70, né, na quantidade necessária das alas e alegorias. E nas alegorias a gente geralmente faz uma peça pequena de decoração, quando se tem, né, e multiplica através das medidas que estão em planta para a gente saber a quantidade de material necessária que a gente vai precisar para finalizar uma alegoria. Então a gente falou em aramista, né, o ferreiro, a gente falou de costureira, aderecista, pintor de arte, tem fibra, profissionais, espuma, profissionais que fazem arte plumária. Então, e até cada aderecista tem uma maneira diferente de criação, né? Então a gente geralmente direciona conforme, por exemplo, temos um figurino afro que de repente um de nossos profissionais fazem melhor, então a gente geralmente vai pela arte e pela mão de cada um, né? Então tem que ter uma equipe diversa, né, para poder também de cabeça, para que todos possam juntos chegar a um denominador comum, que é o melhor processo criativo, para que a comunidade também veja e fique feliz, fale, nossa, minha escola vai entrar na avenida dessa maneira, né? Tarcísio, a pergunta que fizeram, e eu passo para você, é o seguinte, podemos reutilizar os materiais do ano anterior? Claro, e é super importante a gente tentar reciclar. Esse ano, por exemplo, a gente tem um almoxarifado muito abastecido por tecidos antigos de carnaval. E a gente sabe da dificuldade que esse ano nós teremos para desenvolver o carnaval. Por conta da falta de materiais. Então a gente idealizou o carnaval de patchwork, artesanal, de recortes. Então a gente foi para o almoxarifado, pegar sobras de tecidos de carnavais antigos da Viradouro, para fazer esse carnaval de uma forma mais artística e que a gente não venha ter problemas depois com a reprodução por conta da falta de material no mercado, né? Então esse cuidado a gente tem. No ano passado, por exemplo, a gente reciclou todas as plumas que estavam no almoxarifado, plumas de outros carnavais. A gente brinca até que a gente fala que a gente usou a pluma do Joãozinho 30, porque ele já estava há muito tempo no almoxarifado. Então o pensamento de reciclagem é super importante para qualquer profissional que queira trabalhar no carnaval. Marcos, a pergunta que me fizeram foi a seguinte, vou te deixar meio na berlinda, dá seu jeito de responder. Por que importar materiais se nós temos matéria-prima? Qual é a diferença disso? Porque com relação ao mercado, se lá fora tem uma variedade, se aqui, o que falta para que o nosso mercado também tenha esses materiais, porque cada carnavalesco tem uma linha. E aí, por que importar? Boa pergunta. Na verdade, o carnaval hoje, ele se apropria muito da indústria brasileira. Na década de 90, por exemplo, quando as escolas importavam praticamente todos os insumos para a realização de um carnaval, a realidade de hoje é outra. A gente já tem indústria que faz tecidos sublimados como tecidos que vinham de fora, aviamentos que já são produzidos aqui no Brasil. Então a gente tem utilizado muito da indústria brasileira para poder realizar um carnaval que está crescendo até mais agora com a pandemia. Então a gente, os insumos importados estão cada vez menos sendo utilizados no carnaval. Por exemplo, plumas. Plumas é um item que é importado, mas as escolas já estão indo para outro caminho, né? Carnavais mais mais voltados com a preservação, né? Com a utilização de penas artificiais. Esse próximo carnaval tem uma indústria que está fazendo, uma empresa que está criando uma pluma de tecido, então, e que é brasileira. Então a gente está indo para esse caminho mesmo de fazer um carnaval realmente tupiniquim. Marcos, agora vamos fazer um ping-pong com vocês, tá? Não pensem muito, respondam assim o que vier na cabeça de vocês, tá? Porque o pessoal no Arte de Barracão quer saber algumas, né? O pessoal quer saber umas curiosidades, o que vocês anseiam do carnaval, tudo mais. Então, vamos lá. Tarcísio, um enredo.
Um enredo? Enredo, para mim, é a mensagem positiva. Marcos, um enredo. O enredo é algo muito importante. É o primeiro pensamento, assim, é o primeiro desejo da gente. Marcos, um carnavalesco. Renato Lage. Tarcísio. Joãozinho 30. Tarcísio, um sonho de carnaval. Um sonho é que o carnaval possa estar, as escolas estejam mais voltadas para a sua comunidade e que o carnaval seja mais democrático. Marcos, Um carnaval que respeite, que tenha o respeito aos profissionais do carnaval em si. Marcos, maior emoção já vivida em um carnaval. A apuração de 2020. 2020 foi Ali foi algo que a gente imaginava, mas no foi finalzinho, muito deu um suave. negócio das notas, que não sabia se tinha ganho, que não passa na hora. Coração na boca. Tarcísio, maior emoção já vivida em um carnaval. A mesma. Não tem como. Essa apuração de 2020 foi para testar o coração. Marcos, na sua opinião, o carnaval é? Carnaval é a maior expressão do brasileiro, né? É o nosso retrato, assim. A gente apaga todas as dores de um ano em 4 dias. Tarcísio, o carnaval para você é? É esse ato que o Marcos falou, né? É o momento que as pessoas esquecem a dor, que não existe rico, não existe pobre, é todo mundo igual, todo mundo veste a sua fantasia e vive aquele dia ali como se fosse o último. Marcos, ser carnavalesco é? É uma grande responsabilidade, né? Porque a gente não pensa somente no carnaval. A gente lidar com muitas pessoas que a gente tem que ter o maior carinho, de passar a nossa mensagem a esses profissionais que trabalham com a gente, e aí eles transformam isso na maior arte possível deles, né? Que aí eles dão toda a contribuição a gente, aos nossos pensamentos. Para mim é isso. Tarcísio, ser carnavalesco é? Fazer as pessoas sonharem conosco. Marcos, o que é um barracão de escola de samba? É a realização de sonhos, né? De você colocar a responsabilidade para a nossa equipe transformar esses desejos em carnaval. E dali a gente vai fazer as pessoas sorriem, né? Na avenida, então liberarem suas emoções a partir de tudo aquilo que a gente realizou durante um ano. Então, não só nós como carnavalescos, né, que temos a ideia inicial, mas esses profissionais que transformam os sonhos das escolas em realidade têm total peso na construção do carnaval. Tarcísio, que é um barracão de escola de samba para você? O barracão hoje é a nossa segunda casa. Todo mundo do barracão é como se fosse uma família, né? Que a gente se vive mais com eles, né? a gente se estressa, a gente conversa, a gente chora, a gente ri, a gente vive tudo ali dentro. Porque, na verdade, a gente vive mais com eles do que Na nossa propriamente casa com a mesmo. nossa família ou na nossa casa, né? Então é uma extensão da nossa casa, da nossa família. Marcos, a gente já está quase encerrando, então vamos lá. Quero pegar um pouquinho do seu coração. Você não vai brigar comigo, meu atrevimento, mas eu vou pegar no seu coração. 2019, você comemorou seu aniversário, não é? No barracão. E na hora da comemoração do aniversário tem um momento que a gente tem que falar discurso, discurso. E eu estava participando desse momento junto com a galera do barracão. E as pessoas não sabem esses bastidores. Por que eu estou chegando nessa pergunta? Porque com a pandemia, talvez se colocou muito em evidência o fato de, tomara que não tenha, tomara que não tenha, tomara que não tenha. Só lembrando que uma boa parte dessa galera que torcia para que não tivesse a festa carnaval é uma galera que curte o carnaval nos seus bairros, na região dos lagos,
ou seja lá como for, ou não curte carnaval ou fica em casa assistindo. Então a gente sabe que existe uma cadeia produtiva, a gente sabe que os profissionais trabalham, e da mesma maneira que a gente tem que respeitar os outros profissionais, também pedimos sempre respeito à nossa classe. Aí, você me faz aniversário, o pessoal grita discurso, discurso, discurso. Você confidenciou a todos que estavam numa escola que você tinha passado pela cidade do samba e falou essa escola. Então, e tinha uma pessoa que acredito, com certeza, era a pessoa mais importante da sua vida que estava ao seu lado, esperando esse título junto com você. E você falou ali: vou ganhar, seremos campeões. Você pode dividir com a gente um pouquinho só esse momento, quando você passou ali que você falou, é agora? Ano passado eu respondi pelo Carnaval da Inocência em 19, né? Ano retrasado, aliás. E da porta do Barracão da Inocência a gente via a cidade do samba, a fachada, e eu sempre apontava para o Barracão da Viradouro quando saía assim, ao final de semana, e falava com os funcionários, falava, ano que vem eu quero estar naquela escola porque ela é o exemplo de como se trabalhar, né? Como respeitar o profissional. E ao meu lado estava minha mãe na época. Minha mãe foi muito conhecida de profissionais que trabalhavam comigo pelas escolas que eu passava, porque sempre ao final de semana ela levava um lanche Eu comi várias vezes, eu acho. para o pessoal que trabalhava duro na Série A com a gente, né? E que às vezes a gente não tinha nenhum tipo de divertimento para eles, né? Então, final de semana a gente sempre tentava fazer um churrasco, fazer um lanche, né? Final de ano a gente sempre fazia uma ceia para dar um pouco de dignidade a eles. E minha mãe sempre acompanhou esse nosso processo, né? Não só meu, mas com o Tarcísio também. E para ela foi uma grande realização a gente chegar à cidade do samba juntos na Viradouro esse ano, porque Ela no recebeu a momento notícia no Dia das Mães. Né? foi num momento muito mágico, que foi em maio, quando a Viradouro nos ligou e falou: são vocês os escolhidos, que a escola também estava no processo de conversa com outros profissionais também, né? Até decidirem pelo nosso nome. Isso foi no dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, né? E Dia das Mães. E quando a gente estava fazendo 4 anos de relacionamento. E quando nós estávamos completando 4 anos juntos. Foi muito legal. Então, assim, o carnaval tem uma magia, ele tem uma espiritualidade que que as pessoas não notam e que a gente sente. A gente sentia a todo momento que algo muito positivo ia acontecer no Carnaval da Viradouro. No meio disso tudo, em julho, minha mãe acabou descobrindo uma leucemia e foi galopante, assim, em 30 dias ela não conseguiu se recuperar, e no leito de hospital ela falava com as minhas tias que cuidaram dela nesse período que a Viradouro tinha que escolher o Insaboa como samba, porque ela ouvia, era uma maneira dela se divertir durante o processo de quimioterapia, né? E era o samba que ela falava: gente, é um samba que tem que ir para a avenida, porque carregado de emoção, né? E ela falava com elas que a Viradouro ia ganhar o carnaval, mas ela não estaria aqui para ver. Então foi um momento assim pra gente naquela quarta-feira de cinzas, principalmente para mim, de agradecimento a Deus, de nos dar essa alegria, né? Porque nós trabalhamos muito na Série A, a gente passou por tudo, assim, dentro do carnaval, e chegar hoje aonde nós estamos, a gente respeita muito aonde a gente está pisando, né? E a Viradouro é a escola da emoção, então isso se completou nas cinzas, né? Nas cinzas a todo momento eu pedia a ela, aos céus, para que a gente saíssemos de lá com essa vitória, porque nós queríamos carimbar a nossa trajetória chegando no especial, com esse campeonato que a Viradouro tanto desejava, e a gente também, né? Então foi uma maneira da gente dar um pouco de alegria até para nossa família, porque estavam todos muito doídos, né? Ainda estamos com a passagem dela, mas foi um momento assim de consagrar a fala dela, né? As falas finais. Então foi um momento de muita alegria, assim. Talvez
o maior da minha vida, assim. Aquelas cinzas foi para apagar, assim, essa tristeza que a gente estava tão Latente, né? tão latente dentro da gente. Então foi mágico, assim. Marcos, Tarcísio, quero agradecer vocês. Acredito que as pessoas, as perguntas, os temas, tentamos ser o mais leve possível. Quero agradecer também, Marcos, por me permitir invadir um pouquinho da sua privacidade. Eu acho muito bacana isso, a gente mostrar esse lado humano do carnaval, porque essa época, a gente está falando em fevereiro, né, de 2021, isso vai ficar registrado, que a gente estaria numa correria, se esbarrando rapidamente nos últimos ajustes, mas quis o destino que nós estivéssemos agora tranquilamente, né? Tarcísio brincando com o cachorro, que de vez em quando sai correndo, nos deixa aqui tensos, e falando sobre um pouco de carnaval com quem está em casa, porque a gente está falando com pessoas que estão em casa, às vezes, muito tempo sem sair de casa, às vezes à mercê de uma televisão, e está precisando de pesquisar, está buscando conhecimento para quando voltar, da melhor maneira que voltar, que é claro, todos nós vacinados, né? Que é melhor, a vacina é cura. Então, para a gente poder encerrar, eu queria que eu tenho que passar uma tarefa para os alunos. Eles estão ansiosos para saber que tarefa é essa, estão ansiosos para poder ouvir de vocês, e eu falei que vocês que passariam essas tarefas. Então, Tarcísio, o que eu te pergunto é o seguinte, eu preciso que eles pesquisem tudo que a gente conversou sobre materiais, sobre produtos, sobre carnaval, sobre profissionalismo, sobre o enredo, sobre que forma que esse enredo vai ser apresentado na avenida. Então, queria que você sugerisse para que eles vissem, assistissem, um enredo criativo. Enredo criativo, desfile criativo, 1999, Tijuca, Oswaldo Jardim, que engoliu aquela Sapucaí, foi campeão do grupo de acesso, com muita criatividade, trabalho de pena de pato, assim, incrível. Tecidos baratos e um sambaço que conquistou todo mundo. Então eu acho que é um desfile que tem que ser estudado por todos nós que amamos carnaval. E um desfile luxuoso, esse que foi assim, inesquecível, passou e está na sua memória até hoje. 1983, Mãe Baiana Mãe, Pérez Serrano, uma criatividade absurda, a utilização de materiais, de uma época em que a gente não se existia tanto recursos de materiais e o emprego do material de uma forma sofisticada, com bom gosto. Assinatura do Renato Lage. Marcos, você, um enredo criativo. Criativo, eu indicaria, na verdade é metade criativo, né? O Ratos e Urubus, com toda a singeleza do João em fazer o lixo, né? A pobreza das ruas de maneira tão barata e tão plástica, né? Aquela frente da Beija-Flor, a entrada foi algo muito criativo, barato, de volume, como o João gostava, e que eu gosto muito, assim, para mim é uma das minhas referências. E aquele desfile que você olha, fala, eu quero ver mais uma vez, porque é muito luxo, é muito glamour, muita pluma, muito fazão, como Milton Cunha fala. Qual é o desfile que você pode falar? Esse foi o luxo. Eu voto no ano anterior da Beija-Flor, 88, Sou Negro do Egito à Liberdade, figurinos assinados por Viriato Ferreira, que é uma aula de bom gosto. Pra gente é a maior figurinista que existiu na história do carnaval. E é uma aula de bom gosto, de boa utilização de cor, de silhueta de fantasia, né? De cortes de capa, de costeletas de rosto, das cabeças. E uma África assim poderosa, um enredo afro muito sofisticado e que eu recomendo bastante, porque é um desfile incrível, lindo assim. Eu acho que o carnaval não teve uma plasticidade tão elaborada como aquela.